estádios do desenvolvimento cognitivo humano é importante para a escola e para os pesquisadores, por quê? A compreensão, eu diria, mais do que a compreensão dos estádios, é a compreensão do porquê se passa de um estádio para outro. E aí está o cerne da teoria piagetiana. Como é que as psicologias, digamos, tradicionais ou aquelas que vigoravam fortemente quando o Piaget começou a publicar os primeiros trabalhos, como é que elas pensavam isso? Elas pensavam que, por um lado, aquilo que se chama de a priorismo, elas tinham uma concepção a priorista, pensavam que a gente nascia com essas condições e que bastava esperar que o organismo crescesse, né, se desenvolvesse biologicamente, para essas capacidades aparecerem, como se fosse um maturacionismo. E a gente vê no senso comum, inclusive na escola, e professores dizendo isso, esta criança não aprende porque ainda não está madura. O que é madura? Eu sei o que é uma laranja madura, uma pera madura, uma maçã madura. Agora, o que é uma criança madura? Né? Isso é por falta de teoria, a gente acaba usando uma metáfora biológica, botânica, para o desenvolvimento da criança. E, claro, com essa metáfora vem um monte de desentendimentos a respeito da capacidade que a criança tem. E, por outro lado, se achava a outra teoria, que é a primeira teoria a priorista, que eu uso como exemplo, é a da Gestalt Theory. A outra, do outro lado, que pensa que a criança, quando nasce, é tábula rasa, significa não traz nada em termos de conhecimento, e tudo que ela vai ter em termos de conhecimento vem do meio. Então, o meio é que vai botar nessa folha de papel em branco, nessa tábua lisa ou nessa tábula rasa, ou nesse, hoje a gente diria um pendrive que não tem nada gravado, né? Uhum. Todas as impressões que vão estar ali vêm do meio através dos sentidos. Né? Aí é empirismo. A palavra empiria do grego significa conhecimento através dos sentidos. Então, o que o Piaget fez? Ele olhou a relação criança-mundo. Nesta criança aqui, ele está vendo o sujeito do conhecimento, esse que ele quer compreender. Então, ele fala numa relação sujeito-objeto. Traduzindo, criança-mundo, criança-sociedade, criança-universo. Né? Como é que é essa relação? Ele tirou o foco desta criança que já vem pronta, em termos de conhecimento, ou dessa criança que vai ter tudo determinado pelo meio, desviou esses dois focos e pegou um outro foco, que é a ação da criança. Ele diz, nem uma herança genética pronta, nem um meio social que dá tudo pronto. Mas tudo depende do que a criança faz. Claro, criança, adolescente, adulto, vale a mesma coisa. Então, todas as nossas capacidades cognitivas vão nascer da ação da criança sobre o meio. E aí ele traz da biologia o processo de adaptação. E ele considera que o conhecimento é um grande processo de adaptação que ele chama de o processo mais especializado de adaptação que se conhece. Então, tudo começa, diz ele, quando o bebê suga, ou significa, assimila. E o que o bebê recém-nascido faz? Mamar. Então, tudo começa pela mamada. Aliás, o Freud já focara nesse ponto e colocava a vida afetiva, o início da vida afetiva, não bem o início, né, mas um ponto de evolução importante na mamada. E o Piaget vai dizer a mesma coisa para
a capacidade cognitiva. Tudo começa ali, porque esta é a ação significativa que a criança pratica. Então, tudo começa na ação. Quando a criança assimila uma coisa, ela nunca havia mamado. Ela mama pela primeira vez. Então, alguma coisa diferente acontece nela, nova, que ela não tinha experiência. Então, o que o organismo faz? O que o cérebro faz? Rapidamente procura administrar essa novidade e dar uma resposta satisfatória a esta novidade. Isto é, e quando ele faz isso, alguma coisa nova aparece. O Piaget, num livro, diz assim: a segunda mamada da criança é diferente da primeira. A terceira é diferente da segunda. Imagina, são poucas horas ali que já aparece uma diferença. Ou seja, alguma coisa aconteceu no cérebro da criança. Alguma construção nova já está aparecendo ali. Em função de quê? Da ação da criança de mamar. E isto, quando ela consegue, na medida, imagina a importância que tem isso de conseguir dar objeto para a criança, para o bebê pequeno agarrar, né? Ali pelos 4 meses, a criança já, aqueles 3 reflexos que ela tinha, de olhar, de agarrar e de sugar, que funcionava cada um por si, se coordenam. Então ela passa assim, quando ela vê um objeto que lhe chama a atenção, ela se joga para o objeto, olha, agarra e leva para a boca. Ou seja, coordenou 3 ações que antes não estavam coordenadas, né? E isso por volta dos 4 meses. E daí isso abre um mundo de possibilidade de testar o que está no meio ambiente. E daí a importância do adulto fornecer objetos que a criança pode manusear e que pode levar para a boca sem se prejudicar. Isto é uma atividade de extraordinária riqueza para o desenvolvimento da criança. O educador que conseguir compreender que a ação da criança é que faz acontecer as coisas e não é o ensino. Olhem, por exemplo, quantas vezes a mãe diz para a criança, no começo não diz, porque a criança vai pegar uma coisa, ela tira a mão da criança. A criança tenta pegar outra, ela tira a mão. Depois ela vai dizer não, não pega isso, não faz aquilo, não faz aquela outra. A criança obedece? Não, aquilo não faz sentido para ela. Então, na medida em que o adulto, especificamente o educador, e por extensão professores de qualquer nível de ensino, compreenderem que é o que o sujeito faz que o determina, e é o que o sujeito faz que possibilita que o seu cérebro reorganize as suas capacidades, aumentando esta capacidade, aí não tem limite para se fazer uma pedagogia ativa. Ou seja, não uma pedagogia que o professor manda o aluno fazer coisas prontas, ele está ativo, mas comandado. Não, uma atividade envolvendo interações, envolvendo grupos, envolvendo, claro, o professor tem que estar sempre presente ali, dando ideias, organizando ações, para que os alunos, os educandos, consigam continuar nesta construção das suas capacidades cognitivas. Eu até diria assim, uma escola deveria focalizar 2 coisas. O verdadeiro objetivo da escola é de aumentar a capacidade cognitiva e não de aprender conteúdos.
Ainda mais hoje que as mídias e os servidores aí têm tudo quanto é informação imaginável, acessível por um smartphone de qualquer lugar do mundo. Não faz mais sentido o professor simplesmente ficar ensinando conteúdo. Ele tem que organizar ações, e ações em cima de projetos. E é através desses projetos e das demandas que retroativamente esses projetos fazem, é que os conteúdos vão sendo administrados e o professor vai dando conta desses conteúdos para os alunos e os próprios alunos vão buscar esses conteúdos. Então, o foco de um trabalho do educador e das escolas hoje, da educação em geral, não pode mais ser o conteúdo. São como se usa o jargão hoje, as competências e habilidades. Quer dizer, aquilo que o sujeito é capaz de fazer e ainda não consegue fazer. Esse deveria ser o foco da escola. E para que isso aconteça, tem que ter uma outra dimensão, que é uma dimensão muito mais moral, mas que tem tudo a ver com essa dimensão cognitiva de compreensão, que é a autonomia. Quer dizer, dentro de um ambiente desses, onde as pessoas discutem, as pessoas propõem pesquisas, vão atrás, trabalham em conjuntos, o problema de um passa a ser um problema de vários, né? E aí se investiga, se procura, e o professor participando sempre. Isso não é uma pedagogia para deixar o professor escanteado, muito pelo contrário. Porque a presença do professor, como alguém que está numa posição assimétrica em termos de domínios de conteúdos e de capacidades, ele tem que estar presente. E isso não simplesmente para dar aula, porque essa função vai ser diminuída ao nível da demanda dos alunos. Quando os alunos demandarem uma aula teórica, aí sim essa aula teórica vai ter sentido. Ela não tem que ser dada gratuitamente. Quer dizer, ela tem que ser resposta à demanda. Aí sim, aí ela passa a ter sentido. Então eu diria assim, para os educadores, a grande contribuição da epistemologia genética e na sua base da psicologia genética é produzir uma pedagogia ativa e, claro, uma didática que tenha no seu cerne a atividade do sujeito do conhecimento. Quem é o sujeito do conhecimento numa escola? Todos. Professores, alunos, diretores, orientadores pedagógicos, serviçais que servem à escola, todo mundo. Então, todo mundo, de uma ou de outra forma, participando desse processo, é que vai trabalhar para aumentar as capacidades e as competências cognitivas e as habilidades de cada um dos indivíduos. Esse seria um projeto social de primeira ordem e que em alguns países do mundo a gente já vê acontecendo isso e, inclusive, introduzindo de uma forma completa, sem restrições, a internet, o ambiente Google, todas as mídias sociais, enquanto elas podem ser somadas, enquanto elas podem somar para ativar e para potencializar esses processos. Esse me parece que é o grande desafio dos educadores, compreender isso. E, claro, quando esses educadores puderem traduzir isso em pesquisas, serão, obviamente, bem-vindos. Agora, vamos para dicas de livros sobre o assunto. Para alguém se posicionar no núcleo da teoria, eu sempre recomendo aquela trilogia básica que o Piaget produziu,
e foram publicados de 1936 a 1946. O primeiro livro, de 36, é O Nascimento da Inteligência na Criança. Simplesmente esse livro é escrito rastreando o cotidiano da criança, sobretudo até os 2 anos de idade. O segundo, de 1937, é A Construção do Real na Criança. O terceiro, de 1946, é A Formação do Símbolo na Criança. Como é que a criança se torna, de sensório motor, ela se faz aos poucos simbólica e aos poucos vai entrando na capacidade humana de falar, de escrever, de desenhar, ou seja, de imitar e de brincar simbolicamente, ou seja, exercer essas capacidades que são específicas do ser humano. Esses livros nos introduzem, digamos assim, na proposta fundamental da teoria de Piaget. Eu diria tudo o que foi desenvolvido depois, até a morte do Piaget em 1980, o último livro em vida que ele publicou é de 78, são desenvolvimentos desta proposta que aparece ali nesses 3 livros. E para os educadores, especificamente, eu recomendaria o livro Psicologia e Pedagogia, no qual o Piaget trata das questões pedagógicas e ele mesmo mostra como a sua teoria pode ser traduzida para a educação, especificamente para a pedagogia e para a didática. Poderia acrescentar um outro livro ainda, que vai nessa mesma direção, que é o livro escrito como representante da Unesco, que o Piaget teve muito ligado em Genebra à Unesco, que é Para Onde Vai a Educação, no qual ele pega os direitos humanos e traduz como é que esses direitos humanos devem ser compreendidos no que se refere à educação. Então, essas são as propostas, por enquanto, para o leitor interessado em compreender esse acervo extraordinário da produção piagetiana. Bom, agora encerramos a nossa primeira parte sobre os vídeos que focam na teoria de Jean Piaget, epistemologia genética. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Nos vemos nos próximos encontros. Obrigado, Diane. Foi um prazer.